Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Falando sobre soluções. Então, a gente já viu na aula passada, falamos um pouco sobre misturas, sobre separações de mistura, e hoje a gente vai revisar a parte de soluções. Então, nós já vimos o ano passado, vocês já estudaram essa parte de soluções, onde essa solução é considerada uma mistura homogênea que contém basicamente dois componentes, o solvente e o soluto. O solvente é aquele que vai acabar dissolvendo aquele soluto para formar essa nova solução. Aí, quando a gente mistura, por exemplo, água e sal, nós estamos formando uma mistura homogênea. Quando você coloca lá uma colherzinha de água na panela, uma colherzinha de sal na panela, você está fazendo uma mistura homogênea, tá? Lembrando que o sal, ele não deixa de existir, tá? Então, as suas moléculas continuam lá, tá? Só que em forma de íons. Então, vai ficar o íon Na+, e o íon Cl-. Essas soluções são consideradas dispersões, tá? E essas dispersões, elas têm um diâmetro que é muito pequeno. Então, é inferior a 1 nanômetro. É muito pequeno mesmo. E nessas soluções, o disperso pode ser classificado como soluto e o dispersante é o classificado como solvente. Então, basicamente, quando a gente tem lá o sal e a água para fazer uma mistura, para transformar ela em uma solução, o sal vai ser considerado o soluto e a água vai ser considerado o solvente. Essas soluções, elas podem ser classificadas quanto à sua fase de agregação. Então, ela pode ser sólida, líquida e gasosa. Mas como assim? Uma mistura, ela pode ser sólida? Pode. Então, quando a gente compra, por exemplo, ouro 18 quilates, ele é um tipo de ouro que não é ouro puro. Ele tem uma certa mistura para se tornar mais barato, mais comercial. E aí tem outras variedades de ouro que vão variando de acordo com essa quantidade, esse grau de pureza, né, que essas substâncias podem apresentar. A líquida, a água salgada, é considerada uma solução líquida, e gasosa, o próprio ar atmosférico. Então, esse próprio ar que a gente respira também é uma mistura de gases, tá? Quando você respira, você não inala apenas oxigênio. Você tanto está inalando o oxigênio quanto todos os outros gases que estão também no ambiente. Outra classificação é quanto à natureza do soluto. Então, a solução ela pode ter característica molecular, como o C12, H22O11, açúcar, ou iônico, como o sal, NaCl. Molecular é aquela que faz ligações do tipo covalente. Iônico, aquele que faz ligações do tipo iônico, tá? Uma informação que é bem importante é que as soluções moleculares ou não eletrolíticas, elas não conduzem corrente elétrica. Então, se você tiver água pura e adicionar açúcar a ela não vai transportar energia elétrica, não vai conduzir energia elétrica. Assim como se você tiver lá água pura e colocar um pouco de sal, que é essa água que a gente tem tratada em casa, ela consegue transportar corrente elétrica justamente por esses íons que podem transportar a corrente elétrica. É um bom condutor. Outra classificação é quanto à saturação, tá? Então, a solução pode ser insaturada, que é quando você coloca uma quantidade menor do que o solvente pode dissolver. Imagina lá que você tem um copo de água e você quer dissolver menos de uma colher de açúcar. Você consegue dissolver naturalmente. Então, essa solução é classificada como insaturada. Já a solução saturada
é aquela solução que você coloca até o limite. E a supersaturada é aquela que você passa do limite, é aquela que quando você adiciona a mais, começa a se formar a parte sólida no fundo do recipiente. Mais ou menos como o desenho está fazendo aqui do lado, né? Ele já tem mais soluto do que solvente, já dissolveu além da sua capacidade, e aí, nesse caso aqui, a gente já tem uma solução supersaturada, que já passou dos limites. Outra classificação da solução é quanto à sua concentração. Ela pode ser uma solução diluída, com concentração menor ou igual a 0,1 mol por litro, ou concentrada, quando tem uma concentração maior que 0,1 mol por litro. Então, aqui dá outra observação, dizendo que só faz sentido classificar uma solução como diluída ou concentrada se tal for insaturada, pois após a saturação da solução, a concentração é constante. E aí tem uma leitura complementar, né? Uma observaçãozinha que vocês podem observar quanto a mergulhadores, né? Então, nós sabemos que quanto mais fundo nós vamos na hora do mergulho, maior vai ser a pressão. Isso também vai afetar as nossas moléculas, né? Então, a solubilidade, a quantidade de gás que você vai conseguir dissolver já é diferente da quantidade de gás que se dissolve na pressão ambiente. Então, quando você está descendo gradativamente, o seu corpo está assimilando uma quantidade diferente de gases, e nesse caso é o oxigênio, né, que você vai respirando, e aí, à medida que você vai voltando para cima, né, que você vai voltando para a superfície, essa pressão vai mudando e vai voltando ao normal. Só que o seu corpo lá não está adaptado àquela realidade. Então, não pode ser um movimento brusco. Então, se você voltar rapidamente, você está lá muito embaixo, uma pressão que é muito diferente da pressão atmosférica, quando você volta de novo para o ambiente, pode causar vários tipos de problemas. E, dentre eles, é a formação de bolhas. E essas bolhas, dentro das células, elas podem atingir músculos e articulações e causar dores. Podem ser formadas também no cérebro e causar sequelas. Quando se forma no coração, pode causar parada cardíaca, podendo levar o mergulhador à morte. Então, quem gosta de fazer mergulho tem que ter esse cuidado na questão de voltar à superfície. Tem que ir voltando devagarinho, gradativamente, para o seu corpo ir se readaptando. Outra característica que a gente fala das soluções são as curvas de solubilidade. Então, quando a gente fala sobre solubilidade, nós estamos falando da capacidade que uma substância tem de dissolver outra. Então, nós temos um coeficiente de solubilidade que pode ser atribuída àquela substância. Então, nós temos aí um exemplo do NaCl, que pode ser dissolvido 357 gramas de NaCl em 1.000 gramas de água. Isso quando a temperatura for 0 graus Celsius. Se essa faixa de temperatura mudar, é possível afirmar que você também pode alterar a quantidade de soluto que vai ser dissolvido naquele solvente. Então, nesse caso, aqui ele dá uma interpretação dizendo que se a temperatura for 0 graus Celsius, é possível afirmar que 1.000 gramas de H2O dissolvem no máximo 352 gramas de NaCl. Ou que 500 gramas, ou seja, metade do que você tinha antes, pode dissolver também a metade de NaCl. Isso é o máximo, né? Mas pode dissolver menos? Menos pode. E se eu colocar mais? Se eu botar 400 gramas, o que é que vai acontecer? Você colocar 400 gramas do soluto, vai acabar formando no fundo do recipiente uma quantidade desse soluto. Então, no caso do sal, se você colocar mais, ele acaba ficando formado no fundo do recipiente, tornando uma solução supersaturada.
E aí nós temos os gráficos de solubilidade que podem ser observados. Esses gráficos, eles representam curvas ascendentes, descendentes e constantes. Quando a gente tem um gráfico ascendente, ou seja, que à medida que a temperatura está aumentando, a solubilidade também aumenta, esse sistema é considerado um sistema endotérmico. Já quando ele é constante, ou seja, não varia, nós temos uma solubilidade que ela é atérmica, tá? Então, observa que ela não mudou, ou seja, a temperatura ela não influenciou na questão da solubilidade. E aí, se você aumentar a temperatura e ele diminuir a quantidade de soluto que pode ser dissolvida no solvente, acaba sendo um sistema que é classificado como exotérmico. E aí, uma observaçãozinha, que as soluções ideais, ou seja, soluções ditas como ideais, quando as forças entre as partículas soluto-soluto, entre as partículas solvente-solvente e entre as partículas soluto-solvente são iguais. A idealidade não existe, mas as soluções que se aproximam da idealidade são atérmicas. Então, aí ele está falando que não existe uma solução ideal, uma solução que atinja essas características como um todo, porém, a que mais se aproximam são as soluções que apresentam características que são atérmicas. A solução insaturada, saturada, supersaturada no gráfico de solubilidade. Então, a gente pode observar aqui o ponto A, B e C. Nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, o ponto, quando está em cima da curva, em cima da linha vermelha, está o ponto A. Eu posso classificar essa solução como solução saturada. Ela está exatamente em cima da curva. Mas existem dois pontos que não estão em cima da curva, o B e o C. Uma está do lado de cima da curva e o outro está do lado de baixo da curva. Então, quando o ponto estiver abaixo da curva, essa solução é considerada uma solução insaturada. Então, nesse caso, a solução ela é insaturada, ela ainda comporta mais soluto. Já se o ponto estiver acima da curva, quer dizer que a solução está supersaturada, ou seja, tem mais soluto do que consegue se dissolver. Então, nesse caso, é como se você tivesse lá o copo lá de água com açúcar, e aí você colocou açúcar demais e ficou um pouco no fundo do copo. Então, isso é considerado a solução supersaturada. Então, quando a gente observar o gráfico, quem está acima do gráfico é considerado supersaturado. Quem está em cima da linha é considerado uma solução saturada. Quem está abaixo da linha é considerado insaturado. Tem uma nomenclatura complementar na questão dos sistemas, que nós podemos observar fases, que são as porções homogêneas de um sistema. Então, a fase é quando a gente mistura, por exemplo, água e óleo. Nesse caso, nós podemos observar duas fases, uma de água e uma de óleo. Então, nesse caso, nós temos duas fases. Os componentes, ou seja, as substâncias que compõem o sistema. Nesse caso, tem duas fases de água e do óleo, que a gente disse. E essas duas fases representam dois componentes, água e óleo. E nós temos os elementos, que são os elementos que formam essa molécula. No caso da água, H2O, né? São os elementos que estão presentes naqueles componentes. Quando fazemos uma solução, nós temos que observar também o seu meio ambiente. O meio ambiente, ele é composto por um universo, que seria o todo, né? Quando está observando tudo daquele sistema. Se eu estiver observando só o sistema, só a mistura, seria, no caso, esse sistema, tá? E o meio ambiente é
o universo, sendo retirado apenas aquele sistema. Outra observação aqui é quanto ao mel, tá? O mel é considerado uma solução que é super saturada, ou seja, ela tem mais soluto do que o solvente pode dissolver. É por isso que, às vezes, quem costuma pegar o mel, né, e colocar ele na geladeira, às vezes ele começa a cristalizar, ou seja, ele começa a virar açúcar lá no fundo do recipiente. Por quê? Porque você mudou a temperatura e porque essa solução já tem uma quantidade demasiada de glicose, de açúcar. E aí isso faz com que ele cristalize lá no fundo daquele recipiente. Mas, se você quiser transformar ele de volta, basta você fazer um aquecimento, colocar lá o potezinho em banho-maria, né? Banho-maria é quando você vai lá e não mistura a água quente com o produto. Então, coloca lá no recipiente ou no vapor e ele vai fazer com que aquele produto aqueça e dissolva de novo tudo aquilo que estava cristalizado, todo o açúcar que estava cristalizado. Então, é isso aí que a gente tinha para dizer hoje. Tem umas tarefinhas para vocês resolverem lá no Google Sala de Aula. E aí, agora vai ser com vocês, tá? Então, beleza. Agora a gente vai abrir para dúvidas e qualquer dúvida pode perguntar agora durante a aula.